João capítulo 9, versículo de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Então fui e lavei-me e vi. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Senhor Deus, tua palavra é vida pura e eficaz. Nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor reservou, preparou para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, e assim te louvaremos. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que destacam notoriamente a importância da obediência na vida do ser humano, ainda mais quando nós falamos acerca daqueles que servem a Deus. É de nossa responsabilidade fazermos valer esta atitude destacável como obediência em nossas vidas. Porque se nós somos verdadeiramente filhos do Senhor Jesus, é preciso que nós tenhamos uma vida de ampla obediência em sua presença. Os versículos que nós acabamos de ler narra a história de um homem na qual a escrita do texto não menciona o seu nome, apenas o cita como o homem cego de nascença. A situação deste homem era de uma forma em que para muitos se fazia dó. Há quem diga que ele mendigava. Os vizinhos chegou a destacar isso
no versículo de número 8, porque os vizinhos conheciam sua trajetória, sabia perfeitamente o que ele fazia durante todos os dias. Mendigava. Em outras palavras, este homem esmolava para sobreviver. Era desprezado, desacreditado, improvável, esquecido e abandonado pela sociedade. Todos os dias, dezenas e dezenas de pessoas passavam por ele. Todos os dias, ele estendia a sua mão em direção a estas pessoas para lhe pedir uma ajuda, uma esmola para sobreviver. Ele já estava acostumado com isso, mendigar, mendigar e mendigar pela sua sobrevivência. Ele não buscava mais em questão de milagre, de cura, porque se nem a sociedade fazia questão de estar próximo dele, como ele teria um sentimento de capacidade e de valorizar a si mesmo diante de uma vida tão desprezível? Até que a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Aquele que passa agora perante o cego, não é um qualquer um, não é os que estavam acostumados a passar por ele, diante dele todos os dias, mas não solucionava os seus problemas. Olhavam para ele, quem sabe até mesmo davam a esmola, mas não resolvia, não solucionava os seus problemas. Nos dias da atualidade nós encontramos uma, entre aspas, geração que tem vivido diariamente voltado a mendigar, buscando em deuses pagãos, buscando em espíritos enganosos, buscando em religiões e se esquecendo que a solução para os seus problemas só vão encontrar em Jesus. Somente em Jesus, somente no Senhor nós encontraremos a solução para os nossos problemas e a palavra de vida eterna. A Bíblia não menciona a causa da cegueira, até mesmo porque o próprio Jesus deixou bem claro que este homem era cego de nascença. Porque de imediato, quando a Bíblia diz que passando Jesus viu um homem cego de nascença, quem destacou os olhos amplamente fixos ao homem foi o próprio Jesus. Jesus olhou para o homem e viu que era um homem cego de nascença. A preocupação dos discípulos eram outras. Eles chegam a perguntar no versículo de número 2, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Porque segundo a tradição, anteriormente a este tempo, era de notório que quando o pai ou a mãe pecava, o filho nascia com uma deficiência, era resultado ou consequência de um pecado. Mas o próprio Deus quebrou isto. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, ele disse: os pais não morrerão pelo pecado dos filhos, nem os filhos morrerão pelo pecado de seus pais. Cada um será responsável pelos seus próprios pecados. Em outras palavras, se o pai pecar, não vai refletir em deficiência no filho. Se o filho pecar, não vai refletir deficiência em seus filhos. Deus havia quebrado este preceito. Mas quando os discípulos perguntam ao mestre: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque quando Jesus destaca, já nasceu assim, então ele já pensa, então, o que aconteceu?
Jesus deixou bem claro, é de nascença. Mas a razão e a causa, Jesus deixou bem claro. Ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, em tudo Deus tem um propósito. Nada nesta vida acontece por acaso. A Bíblia diz que após citar estas palavras, Jesus também frisa no versículo 4 a dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabemos que depois que Jesus se ausentou daqui, ele deixou uma das instruções aos seus discípulos dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Somos nós que temos que transmitir a luz, o brilho, que ilumina, que clareia, que traz a essência, que traz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. No versículo de número 6, olha o que Jesus faz. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva que fez, com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque Siloé, que significa enviado. Observa que Jesus, ao aproximar do cego, lhe deu uma ordem. Jesus cuspiu com sua saliva, ele pega ali um pouco de terra, faz lodo e passa nos olhos do cego. Na ótica humana é loucura esta atitude, mas nós entendemos que o Senhor sabe muito bem o que está fazendo, que às vezes não entendemos o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, qual é o propósito em tudo isso. E temos que lembrar que o controle sempre esteve, está e sempre estará nas mãos do Senhor. E nós encontramos aqui claramente que o cego entendia o real valor da obediência. Eis aqui o tema da mensagem desta noite: aprendendo com a obediência do cego de nascença. Era cego, era desprezível, era improvável, era desacreditável, todos os dias se esmolava, mas uma coisa não podemos negar: que ele era obediente. Cego, porém obediente. Tem gente que enxerga muito bem, mas não obedece. Você está entendendo? Além de não obedecer, observa a vida dos outros, se esquece da própria vida. Olha como este cego foi obediente diante do Senhor. No versículo 7, na parte B, a escrita do texto diz assim: foi, pois, e lavou-se. Ele foi e fez o quê? Lavou-se. Existe aqui algumas teses teológicas. Alguns historiadores dizem que ele teve que andar uma distância de cerca de 40 metros até chegar no tanque. Outros dizem que o tanque já estava do lado. Uma coisa é ampla e destacável: não importa se o tanque estava perto ou se o tanque estava longe. O que importa é a atitude do cego de
descer, porque ele tinha, missionária Terezinha, a seguinte liberdade de desobedecer ao Senhor. Ele poderia muito bem dizer: não, esse negócio aqui que o Senhor passou nos meus olhos aqui, eu não enxergo mesmo, mas eu não vou me lavar em tanque, não vou. Que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não funciona, da nossa forma não funciona. Temos que entender que a forma em que Deus trabalha na nossa vida é o melhor para nós. E o que nós entendemos com isso, bispo? A Bíblia diz que ele foi e lavou-se. Só que ele foi de uma forma, mas ele voltou de outra forma. Ele foi de um jeito e voltou de outro jeito. Ele foi cego, mas voltou enxergando. Olha a profundidade disso. Quando nós fazemos a vontade, a obediência diante de Deus, é impossível o final dar errado. Através da obediência do cego, provocou o seu milagre. De tão notório que no versículo 8, a Bíblia diz que os vizinhos diziam: este é aquele que estava assentado e mendigava. Os vizinhos diziam isso. E uns diziam: este. E outros diziam: parece com ele. Está entendendo? Uns afirmavam: é ele. Outros diziam: parece que é ele. Ou seja, ainda não estavam acreditando que o milagre tinha acontecido. Até que então ele mesmo toma a cena e diz: sou eu. Milagre concretizado por causa da obediência. Nos versículos adiante, vem as indagações dos fariseus, porque Jesus operara um milagre no dia de sábado. Porque perguntaram a ele: quem fez isso? Ele disse: foi um homem chamado Jesus. Pegou de sua saliva, cuspiu, pegou da saliva, fez lodo, passou nos meus olhos, mandou que eu fosse no tanque se lavar, e eu fui e me lavei, e depois que me lavei, tornei enxergando. Aleluia! E quando vem o destacável: mas por que não pode? É sábado, nós temos que entender que em Mateus capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que até do sábado o Senhor é Senhor. O Senhor do sábado, ou seja, o sábado é servo do Senhor. Não é o Senhor que é servo do sábado. Não é o Senhor que tem que pedir permissão ao sábado para fazer milagre acontecer, mas sim o sábado se sujeitar e entender que para Deus fazer milagres acontecer, não tem hora, não tem dia, não tem mês, não tem ano. Se acontecer obediência, Ele concretiza com a vitória e com o milagre, para a glória do seu poderoso e eterno nome. Eu finalizo destacando alguns versículos que a Bíblia nos destaca acerca da obediência. Romanos capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo ou que eu mando? Ou seja, muitos chamavam Senhor, Senhor,
Senhor, mas não lhe obedecia. Porque o servo tem que obedecer a seu Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aquele a quem há de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Agora, quem não consegue obedecer ao pastor, vai conseguir obedecer a Deus, irmãos? Quem não consegue obedecer uma liderança, vai conseguir obedecer a Deus? Não. Submissão e obediência andam de mãos dadas. O caminho da vitória é a obediência. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer que as coisas vá bem para você? Quer vencer na vida? Obedeça ao Senhor. Honra o Senhor. Obedeça o teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e os seus dias sejam longínquos sobre a terra. E para finalizar, Colossenses capítulo 3, versículo de número 20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque fazê-lo no Senhor é a coisa certa. Obediência em primeiro lugar. O problema é que estão invertendo sacrifício e depois obediência. Não é assim. Obediência, depois sacrifício. Samuel disse isto: melhor do que o sacrifício é a obediência. Quando ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando obedecemos ao Senhor, Ele se acarreta de abrir as portas, nos abençoar e nos dar a vitória. Não adianta a gente abrir a Bíblia no Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se verdadeiramente o Senhor não for o nosso pastor. Porque se Ele é o nosso pastor, nós devemos obediência a Ele, fidelidade a Ele, submissão a Ele, compromisso a Ele. Diante dEle é Ele quem vai conduzir a nossa trajetória, os nossos passos, a nossa vida. Eu finalizo esta palavra dizendo: assim como Deus da Bíblia deu vitória à vida deste cego de nascença e fez com que ele tornasse a enxergar, entregou a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória através da obediência. O Deus da Bíblia nos convida nessa noite a colocarmos em prática a obediência em primeiro lugar. Mantemos uma vida de obediência ampla e completa na presença de Deus, assim o nome dele é glorificado, o inferno é abatido, o inimigo é envergonhado, e nós teremos vitória diante da presença do Senhor Jesus, para a honra e a glória do seu poderoso nome. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos finalizar orando, e nesta oração nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos ajudar através do seu Espírito Santo a manter uma vida de obediência, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Obedecer não é fácil, não, porque obediência exige renúncia. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, mas é do jeito que o Senhor nos designar. É a vontade dEle, a direção dEle que tem que prevalecer. Temos que abrir mão das nossas próprias vontades
para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos agora, a orar, a buscar, a pedir diante de Ti, que o Senhor venha cumprir em nós o Teu querer, a Tua vontade. Nos direciona, ó Pai, a viver uma vida de obediência, obediência ao Senhor, obediência à Tua palavra, obediência aos Teus mandamentos, estatutos, ordenanças, às Tuas leis, para que venhamos, ó Pai, viver uma vida de santidade, de fidelidade, de compromisso eterno para com o Senhor. Não permita, ó Deus, em que nenhum momento da nossa vida nós venhamos nos desviar da Tua direção, do Teu propósito, mas que possamos prosseguir, ó Deus, fazendo a Tua vontade, mesmo que em momentos venhamos a sangrar espiritualmente falando, a sofrer, a gemer, a sentir o peso da responsabilidade e da obediência, que assim nós possamos viver, ó Pai, de retidão conforme a Tua palavra, porque assim o Senhor nos conduzirá ao caminho da vida eterna, a vida eterna, e que possamos, ó Pai, concretizar aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.